É. Por isso eu vi que virou por isso, né? É, então bagunça tudo, né? Mas tudo bem, a gente está gravando, então quem não puder assistir presencialmente tem a possibilidade de ver a aula gravada depois. Vamos continuar então, né, gente? Entender o Jung não é mole não, gente. E ao mesmo tempo é muito fácil. É muito difícil, como tudo na vida, né? Tudo que for, a gente está focando o Jung do lado do espiritualismo e não do lado psiquiátrico, né? Então tudo que for ligado ao espiritualismo é extremamente simples. Qualquer coisa que ficou complicada não é espiritualismo. Complicação é coisa da mente. Então a gente tem que uma hora entender e se ver que, principalmente para estudar espiritualismo, refletir sobre espiritualismo, é necessário que a gente olhe como se fosse criança, sem malícia, sem grandes interrogações. A gente vai compreender. De pouquinho em pouquinho vai compreendendo e vai crescendo. É lento esse processo. Mas é fundamental isso. Complicou, é a mente que está trabalhando. Deus não faz nada de forma complicada. Tudo que é feito por Deus é extremamente simples. Como a gente vê isso aí e entende isso para ter uma certa reflexão sobre isso? Para ter complicação, para ter dificuldade, tem que ter 2, tem que ter 3, tem que ter 4. Aí cada um tem uma opinião. E normalmente a gente não aceita que alguém queira mudar a minha opinião, não. A minha opinião é que é firme. Os outros aqui são todos uns bestas. Então começam as discussões. Então discussões é do mundo da dualidade. Então onde tem 2, tem 3, tem 4, tem discussão e vai ter acertos e desacertos. Como é que no mundo de Deus, que existe uma única consciência, existe um único ser, vai ter dúvida se só tem um ser? Ele não tem nem com quem discutir, porque ele é. Então a discussão, a compreensão, a dificuldade vem do mundo da dualidade. Então enquanto a gente não tiver uma compreensão disso, de que realmente em termos espirituais, a gente fala, eu tenho um espírito, a Ivete tem um espírito, o Cassiano tem um espírito, dá a entender que cada um tem um espírito diferente. Mas não é assim. Não é desse jeito. Existe um único espírito. Os hindus o chamam de Paramatman, ou chamam de absoluto. Ele se manifesta em formas diferentes. E as formas perdem essa consciência de que quem está falando aqui não é Osmir. Quem está falando aqui é Paramatman. E que aqui só tem instrumento. Instrumento não briga com instrumento, não. Vocês já viram um carro brigar com outro carro? Você vê motorista brigando com outro motorista, mas carro brigando com outro carro você não vê. Porque o carro é instrumento. Absolutamente ele é um instrumento. Você usa quando quer, desliga quando quer. O ser humano, infelizmente, não é desse jeito. Quando a gente quer desligar, não tem o botão liga, desliga. Fica sempre no ligado. E ficando sempre no ligado, começa a maquinação e começa a criar as dificuldades naquilo que deveria ser extremamente simples. Eu estava discutindo aqui, estava com a Ivete aqui discutindo que, vamos falar, exagero no mantra é ruim. Não é. Qualquer coisa que a gente acha ruim, sabe que mensagem que você está dando para o teu inconsciente? A mensagem é muito simples. Deus, você não sabe o que você faz. É isso que você está transmitindo.
Olá, seu Mário. Como sempre atrasado, né? Ó, eu sei que começa antes. Brincadeira, Mário. Tá. Mas é assim, gente. Tudo que a gente acha de errado, Deus, que é Paramatman, se manifesta em nós através do Atman. Tudo que você acha de errado, a mensagem que você está dando para ele é: você não sabe trabalhar. Quem sabe sou eu. Vamos consertar o mundo. Toda tentativa de consertar o mundo, nós só estragamos mais. Aquela brincadeira, né? Quanto mais a gente mexe na merda, mais ela fede. É por aí. Tá? Então, desistam de mudar o mundo. O mundo é do jeito que Deus precisa que esse mundo seja. Se isso aqui tivesse que ser, como estão falando lá, o Jardim do Éden, o paraíso, se tivesse que ser desse jeito, Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, já não teria feito? É que quem fica lá no Jardim do Éden, naquela alegria eterna, não precisa de nada, está em estagnação. Tem que entrar no mundo da dualidade para crescer. E o mundo da dualidade, ele bate. Ele bate e bate doído. Ainda bem que ele não só bate, ele também, de vez em quando, ele bate e depois ele assopra, né? Bate e assopra, bate e assopra. Aí a gente vai aprendendo. Então, querer mudar o mundo é a mensagem que a gente está passando para nosso Cristo interno. A mensagem é: Cristo, tu não sabe o que faz, esse mundo aqui está ruim. E para o planejamento de Deus, esse mundo ruim, ele foi planejado para ser ruim mesmo. Não foi planejado para ninguém vir aqui tirar férias, não. Querem tirar férias daqui? Boa noite. Querem férias? A porta de saída está aqui, ó, no símbolo da Sociedade Teosófica. Tem porta de saída desse mundo. Sai dele. Quer isso? Então vamos sair. Só que para sair dessa porta, achar aquela porta lá, você tem que acabar integralmente com todos os seus desejos. É uma lei. Enquanto existir um único desejo na tua mente de mudar o mundo, de querer um presente do mundo, de querer qualquer coisa, a lei te traz de volta. Simplesmente isso. Por isso que esse negócio que falam de precisa de 777 vidas para você transcender o mundo, e não é verdade. Pode ser agora. Mas quem é que não tem aquele desejozinho encravado aqui dentro e não larga, mas não larga de jeito nenhum? É que nem cachorro atrás do osso, não larga o osso de jeito nenhum. Perceberam? Vamos voltar para o Jung aqui, que isso aqui a gente já mudou de assunto. Vamos voltar para... é só um lembrete, gente. O mundo é complicado por causa da nossa mente. Se o mundo vai como Deus quer, não existe complicação. Tudo funciona perfeitamente. Tudo. E a gente vê que é fácil de perceber que isso é uma grande verdade. É só olhar nos outros reinos. Vocês já viram dois animais brigando que nem os animais, que nem os homens fazem? Não, eles brigam lá. Uma cadelinha no cio, dois cachorros lá brigam pela cadelinha. Mas tirou aquela cadelinha da lá, os dois estão lá, um cheirando a bunda do outro na boa. Acabou. Não tem complicação. No vegetal a gente percebe isso mais forte ainda. Ou seja, nos reinos onde Deus está muito perto, que é o inconsciente coletivo, são criaturas coletivas, tudo funciona muito bem. A encrenca aconteceu nesse negócio chamado mente, que é prerrogativa do ser humano.
Mas tem um motivo para criar essa mente também. Não vamos achar que Deus está errado em querer desenvolver essa mente. Tem algum motivo aí que uma hora ela vai se tornar uma excelente ferramenta. Tá? Mas a gente vai em frente. Semana passada nós estávamos falando, né, de seres que absorvem o inconsciente coletivo. Então, tem duas formas de absorver o inconsciente coletivo. Nós temos o nosso próprio inconsciente, mas a gente vai absorvendo gradativamente o coletivo também. A absorção do inconsciente coletivo, veja bem, inconsciente é no nível da mente. É uma mente maior do que a minha mente, mas a gente absorve. Nesse processo de absorção, você se torna inflacionado psiquicamente. Olha lá, seu Wilson. A gente vai crescer, achar que sabemos de tudo, ou vamos se sentir tremendamente reduzido, pressionado pelo peso de que é esse inconsciente, e aí pode haver uma percepção de que eu não consigo fazer nada contra o inconsciente. O inconsciente toma conta de mim. Então são os dois extremos, um que se deixa dominar totalmente pelo inconsciente, no aspecto de que ele é muito forte, muito poderoso, eu não posso fazer nada contra ele, ou tem aquele outro que se apropria do inconsciente, e na apropriação do inconsciente, ele vem e simplesmente se apropria dele e se julga o dono do inconsciente. Aí vem os donos do mundo aí que sabem de tudo, se colocam no pedestal, são os profetas de última hora aí, que estão todos rodando por aí, tentando apregoar a verdade deles. Cada um tenta apregoar suas verdades de uma forma. No fundo é porque ele não acredita naquela verdade dele, por isso que ele quer apregoar essa verdade dele para os outros. Então é assim. Então nesse processo todinho, tá, tem pessoas muito inteligentes, tá, revelam uma moralidade, uma inteligência de um estúpido, predisposto à violência. Aquilo que nós falamos aquele dia lá, o cara sozinho, ele não faz fio-fio para a mulherada, mas 4, 5 juntos, haja fio-fio. Ou um corintiano, um São Paulino sozinho no estádio, não faz nada. Juntou aquele monte lá, faz aquele estrago todinho. Porque ele deixou de ser uma pessoa individualizada e deixou o coletivo tomar conta dele. E o coletivo, ele se manifesta através de formas de pensamento, e essas formas de pensamento dominam as pessoas, e ele saiu daquele padrão de individualidade e deixa realmente o coletivo tomar conta dele. A gente vê isso aqui no dia a dia de diversas formas. Uma forma clara, como eu falei, torcida de futebol, onde um sozinho é uma pessoa pacífica, às vezes tem torcedor que é pacífico, cara. Aí ele entra lá no meio, se deixa dominar por aquela turba, aquela forma de pensamento enorme, e ele se transforma totalmente. Então é uma demonstração de que o inconsciente pode perturbar muito a vida das pessoas. Só que o inconsciente, como o consciente também, ele tem um lado luz e tem um lado sombra. O inconsciente tem um lado muito legal também, muito bonito, que são os arquétipos. Então a gente se deixa dominar pelos arquétipos também e acredita que esses arquétipos são a realidade. Não são. A gente vai ver isso mais para frente. Então aqui, quanto maior a organização, o Jung fala que mais duvidosa é a moralidade. Um ser totalmente separado, ele está com Deus e ele tem uma moralidade de acordo com as circunstâncias perfeita. Coletivamente, ele se transforma. Tá? Então ele vem e fala que a sociedade premia essa mediocridade, tá? Porque tudo se dispõe a viver um caminho fácil e irresponsável. Quando você age coletivamente, você não assume a responsabilidade. Aquele caso lá de um torcedor matando o outro lá, é a coletividade que fez aquilo, ele não se sente realmente culpado por aquilo. Foi uma coisa coletiva. Então é um lado aqui. Então é inevitável que todo elemento individual seja encostado na parede. Encostado na parede nesse sentido. A parede é o inconsciente. Então o inconsciente pode dominá-lo desde que você seja uma mente relativamente fraca. Se você é uma pessoa que tem uma mente sóbria, bem centrada, você não deixa que essas coisas te dominem.
Não que você não possa gritar gol lá no meio da torcida, até pode, claro, não tem problema nenhum, mas você não deixa passar de certos limites. Você está controlando esse inconsciente. Então esse processo aqui, do inconsciente tomar conta, começa na escola, continua na universidade, em todos, qualquer, ele vem e fala aqui, setores dirigidos pelo Estado. Então são formas, pensamento que estão realmente influenciando e tocando isso. Oi, Wilson. E ele diz por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque existe um único, na realidade, a nossa mente, a nosso subconsciente, a nossa mente consciente, ela está mergulhada no oceano da mente coletiva. E é inevitável a troca de informações entre tudo isso aqui. Então, ora você está subordinado àquela mente que você estabeleceu, que é a tua mente, e ora você pode estar subordinado a uma outra mente que não tem nada a ver com aquela tua e te domina. Eu posso entender que macrocosmicamente os animais humanoides estejam mais próximos do reino animal e estrutura do nosso modo moral de entender. Não Sim, modo perfeito. do Já falei isso aqui, você chegou um pouquinho atrás, a gente acabou de falar, Wilson. Os animais, eles não têm uma mente separada, eles só são controlados pela mente coletiva. Por isso que eles são todos iguais. Quando está todo mundo junto na turba, você baixa o nível e vira tudo animal? Vira tudo animal. Nesse sentido, se você se deixa dominar, ou vira tudo luz também, que eu acabei de falar também, que o inconsciente não é só o lado ruim. O inconsciente tem o lado bom também. Então, um ser que mergulha no lado luz do inconsciente, ele se torna um Cristo, ele se torna um Buda. Mas isso macro, a nível macro, também. Também, mesma coisa. O inconsciente, ele é dominado, ele é formado por duas partes. Você deve lembrar que eu falei aqui. Uma parte é a mente instintiva e outra parte são os arquétipos. Então, a mente instintiva, ela é muito forte. Você é dominado pela mente instintiva. O arquétipo também é muito forte. Aquele cara que é tremendamente religioso, ele se liga tanto naquele arquétipo de um Jesus ou de um grande ser, que ele sente a influência todinha desse grande ser nele. Então, tudo isso aí faz parte dessa mente. E nós estamos mergulhados nessa mente. Então, o que o Jung está querendo mostrar aqui é para a gente aprender a mergulhar nessa mente, que é uma mente única, separado. A gente vai falar daqui a pouco por que existe uma mente separada. Tá? Separada, ela tem influência do todo. Então, o que ele quer ensinar no processo da individuação é como você vai nadar nesse mundo de inconsciente e não se deixar dominar por ele. Você, para se tornar um ser único, você não pode ser dominado pelo inconsciente. Porque o dominado pelo inconsciente é voltar a ser do reino animal. O reino animal é totalmente coletivo, ele não tem um desenvolvimento individualizado. Então esse é o objetivo, é você aprender a nadar nesse oceano que nós estamos dentro dele e não ser dominado por ele. Mas isso não significa que você tem que se separar dele. É não ser dominado. Mas você pode sim e deve ser inspirado por esse inconsciente coletivo. É de lá que vêm as grandes obras. É de lá desse inconsciente coletivo que o seu Einstein tirou a teoria da relatividade, que o seu Beethoven tirou a Quinta Sinfonia. Tudo saiu de lá. Então a gente tem que aprender a retirar desse inconsciente aquilo que realmente contribui para a minha evolução, para o meu crescimento. Não é se apartar, é se relacionar. Mas se você é dominado, você pode ser dominado por um arquétipo ou você pode ser dominado por uma forma de pensamento pesada. Tudo está lá na mente. Ok, Wilson? Então é aprender a nadar mesmo nesse mundo. O ensinamento do Jung é nesse sentido, ele não transcende o mundo. O Jung quer mostrar de uma forma que realmente você aprende a viver no mundo. Até que chega um dia que a gente vai aprender a sair desse mundo. Mas enquanto a gente não sabe sair desse mundo,
Então a gente tem que viver aqui e conhecendo as leis e as regras que regem esse mundo, a vida fica mais fácil. A vida fica mais fácil. Vamos falar daqui a pouco o que acontece quando nós somos dominados pelo inconsciente. Vamos falar mais sobre isso, tá? Então é isso aqui. A admiração dessas organizações gera a destruição da individualidade. A gente vê isso aqui através da figura dos grandes ditadores. O seu Hitler lá na Alemanha, ele tinha um carisma, ele tinha um poder de persuasão tão forte que todas aquelas pessoas que se deixaram dominar pelo pensamento do Hitler entraram nessa guerra fratricida que aconteceu algum tempo atrás. Então, a destruição da individualidade quando você se deixa dominar pelo coletivo. Então, não se deixem dominar. Dominou é doença, é esquizofrenia, é síndrome do pânico, é qualquer coisa desse nível aí. Se você é dominado, é isso que acontece. Mas não se separe dele. Que se você é separado dele, você é medíocre. Aquela pedacinho da mente que você acessa é nada em relação à grande quantidade de informações que se podem retirar de lá. Então é o bem bolado que tem que aprender a fazer, onde você é consciente, porém se relaciona com o inconsciente. Tudo que vai ser criado nesse mundo físico nosso aqui sai do inconsciente. Tudo que tem existe lá, então temos que aprender a fazer. Porém, não podemos destruir a nossa individualidade, porque é pela nossa individualidade que nós vamos achar a porta de saída do mundo. Enquanto nós estivermos ligados no mundo, nós estamos presos no mundo. Por mais evoluído que seja o ser que esteja nesse mundo, ele está sujeito às leis do mundo. Peguem exemplos, gente. Pega o exemplo de Jesus, pega o exemplo do Buda. Eles vieram para cá e ficaram velhos, decrepitude, doença, dor, passaram por tudo. Quem entra nesse mundo, por mais elevado que seja o ser, ele está sujeito às leis do mundo. É isso aí. Então a gente vê que se a gente aprender como são essas leis do mundo, fica mais fácil de viver. Então o homem se volta para um ideal coletivo, faz do coração, ele chama aqui de um antro de criminosos. Quem se deixa dominar, aquela brincadeira de novo da torcida lá, faz aqueles estragos, se deixou dominar. Aí ele faz absurdos. E não se sente que fez absurdos. Ele foi dominado. Tá? Então ele fala que mesmo num determinado grupo que faça uma infâmia tremenda, voltando recentemente aqui, alguém matou um torcedor do Santos, não foi isso agora, recente? Acho que foi, não tenho certeza não. Mas isso aqui é coisa que acontece. Dentro daquela facção, daquela torcida organizada lá, aquele cara que matou o outro, foi legal, pô, matou um inimigo. Não acham que foi errado. Veja, são capazes de infâmias, o grupo Vertuba, mas os companheiros estão aprovando o que está fazendo, então você não se sente culpado. É o caso do inconsciente coletivo estar dominando de uma forma muito negativa. Muito negativa. Se ele fosse sozinho, ele não teria feito isso. Tá? Então tudo que o Jung está falando aqui, tudo que eu disse da influência da sociedade sobre o indivíduo, ele falou, e é grande verdade, a gente na sociedade, a gente é tremendamente influenciado pela sociedade. Nós vivemos em sociedade, nós dependemos das leis da sociedade. Estamos aqui, temos que obedecer às leis, às vezes a gente burla, mas a gente tem que obedecer. A sociedade influencia a nossa vida. Como a gente percebe, ele está falando, a influência da sociedade sobre o indivíduo é a mesma coisa da influência do inconsciente coletivo sobre a tua psique individual. A gente percebe que o mundo realmente, sociedade, interfere na nossa vida.
É difícil explicar isso? Não é, né? É só a gente ver que está sempre... Ele está falando que a mesma coisa acontece, a nossa psique individual é influenciada pelo inconsciente coletivo. A vida na sociedade, ela nos restringe, mas ela também dá oportunidades, te dá escola, te dá algumas coisas. Então, na vida na sociedade, tem um lado ruim e tem um lado bom. O inconsciente é a mesma coisa. Tem um lado negativo e tem um lado positivo. Como a sociedade, que é o mundo exterior, a gente percebe que ela é, a sociedade tem, vamos falar lá, tem a facção criminosa e tem a facção do governo, que deveria ser, vamos dizer, não criminoso. Mas existem as duas facções. Ali, na psique coletiva, a mesma coisa. E ambos interferem. A sociedade interfere em nós, o mundo exterior afeta em nós, como o mundo interior, que ele é coletivo, também afeta em nós. Só que o mundo exterior, a gente tem percepção de que certas coisas pode, outras coisas não pode, a gente tem essa compreensão. E não temos a compreensão de que o lado interior está atuando constantemente em nós e falta uma certa percepção para a gente não se deixar dominar. Ser inspirado, sim. Ser dominado, não. Então, resulta que os efeitos do inconsciente sobre a psique individual podem ser incompreensíveis e, quando são incompreensíveis, são casos patológicos. São tratados como se fossem loucas. Tem muitas figuras aí que demonstram isso, aquele cara que acha que é o Napoleão, ou aquele que acha que é o Jesus, acha um monte de coisas aí. Esses são casos patológicos. Quem não conhece algumas pessoas que têm síndrome do pânico e nem sai de casa? É uma doença que está na moda. A pessoa tem medo. Medo. Sabe qual que é o medo dele? É de que o coletivo engula ele. Esse é o medo que leva a essas síndromes. Então, esquizofrenia, demência precoce e tudo mais, é influência do mundo psíquico coletivo atuando em nós. Quem tem esta consciência passa a ser o teu próprio analista, que é o objetivo que a gente se propôs a fazer nesse workshop aqui. Não é para tratar do outro, é para tratar da gente. Perceber que realmente, quando a gente começa a ficar nervoso, irritado, qualquer coisa, para um pouquinho e veja o que está te irritando, o que está te levando a isso. Aí você começa a se analisar e não deixa que esse coletivo, às vezes a irritação nem é coletiva, às vezes é do teu próprio inconsciente também, né? Mas ela te domina. Aí você começa a perceber e começa a pegar a tua vida e pegar as rédeas e controlar a tua vida. E não ser um joguete no mundo, como nós hoje, a grande maioria, são joguetes nesse mundo maluco que a gente vive. Vamos aprender a dominar, tá? Fala assim, entre essas pessoas que se deixaram dominar, às vezes tem um gênio. E esse gênio, às vezes, ele é tão gênio que ele só é reconhecido que ele foi um gênio até muito depois da morte dele, que ele é reconhecido como um gênio. Quem é que estava dando um exemplo aqui outro dia, que o Van Gogh fez 200 quadros e vendeu um único quadro na vida dele? Quer dizer, durante a vida todinha dele, ninguém reconheceu que ele era um gênio. Eu próprio sou um exemplo. Você é um exemplo disso, né? Pois é. Pois é, ou então você é um cara que está inflacionado psiquicamente. Sou mais propenso a essa segunda alternativa, viu? Tá bom. O seu neto me reconhecia. Então é isso aí, às vezes a gente... Esse é um outro lado, quem se sente pequeno, no fundo quer ser reconhecido. Então quem faz qualquer trabalho, normalmente ele quer ser reconhecido. Estás dominado, seu Wilson, estás dominado. Está dominado.
Então é isso aí. Qualquer coisa que a gente queira reconhecimento, no fundo é isso. Um dia a gente vai, no próximo workshop a gente vai falar sobre isso aí, quando a gente falar sobre Karma Yoga. Né? Então é isso aqui. Então tem gênios que aparecem e nem é reconhecido. Ele falou aqui na aula passada que, na realidade, o gênio e o louco são muito parecidos. Muito parecidos. Tá? E eles mergulharam no inconsciente. Então, entre o gênio e o louco, a distância é bem curtinha, bem curtinha. Instintos coletivos representa a aquisição que a personalidade consciente não pode assimilar, sem transtorno. Gente, para a gente dominar os instintos animais que estão dentro da gente, dá um trabalho. E nós temos esses instintos dentro da gente, diversos deles. Instinto de preservação, de criar novos seres. Tudo são instintos que estão fortemente dentro da gente. E nós, sem um transtorno considerável, a gente não domina. Veja como é. O que o Jung fala não é besteira, gente. Bota uma cadelinha no cio aqui e tem 5 cachorros presos do outro lado da cerca. Cara, o cachorro pula 5 metros de muro para cair do outro lado. Ele faz isso. Tal força o instinto tem sobre ele. A gente não faz mais isso, né? Não faz mesmo? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Não é assim? Bota você encurralado com um cachorro, um muro de 5 metros, vê se você não pula o muro. Aí o cachorro vem que você pula, você fala, como é que eu pulei? Bota $1 milhão Então, de dólares. os instintos coletivos, Você atravessa o muro. então esses instintos, eles estão dentro da gente. Fala, Cassiano, não ouvi. Peraí, eu não estou ouvindo, cara. Peraí, que agora eu não ouvi nada. Existe diferença entre instintos pessoais e instintos coletivos? Não, todos os instintos são coletivos. Todos os instintos são coletivos. Todos. É da natureza. É da psique coletivo. Está dentro do mundo psíquico, mas é coletivo. Não existe um instinto individualizado. É coletivo. Toda vez que eu conecto o meu instinto a esse instinto coletivo, Sim. aí eu dou vazão a ele. Por quê? Porque você, de uma forma ou de outra, você já dominou esse instinto coletivo, ele não é tão atuante mais. E tem outros que não dominaram ainda esse instinto coletivo. Essa é a diferença. Então, não, o instinto em mim é diferente do instinto no outro. Realmente é diferente. Mas o instinto é o mesmo. Mas da conexão que eu estou com ele. A conexão, a compreensão de que você... Uma das coisas que nós temos que aprender é realmente pegar esses instintos e transcendê-los. Então, nós temos que transcender os instintos. E cada um está num determinado grau diferente dos outros. Ninguém é igual aqui, todos somos num determinado nível. Então faz parte da brincadeira, mas instintos fazem parte do inconsciente coletivo. Assim como os arquétipos também fazem parte do inconsciente coletivo. Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas coisas aqui, o que é coletivo e o que não é coletivo. Tá? Então tenha em mente que a integridade da personalidade é o fundamental. Não deixem que a tua individualidade, a tua personalidade seja dominada. A gente conhece, vocês já viram loucos, não viram? Não precisa nem ir no manicômio, a gente vê, às vezes até vê na rua, a gente vê pessoas loucas conversando sozinho, falando, tá? Gesticulando e etc. Hoje está muito difícil encontrar isso. Tá difícil? Não está não. Porque você olha, vê o cara falando, agora ele está falando no celular. Tá É por aí. É que a diferença entre essa pessoa e você, sabe o que é, Mário? É que ele pensa alto. E você pensa baixo. Essa é a diferença. Esse cara tá louco, mas não, tá falando no celular. É isso aí. A diferença é pensar alto ou pensar baixo. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que está em estado de embriaguez habitual, ela está
ela está muito mais suscetível às influências do inconsciente coletivo. Conversando sozinho, falando. Não só bebida alcoólica, como drogas, qualquer coisa. Qualquer uma. Mesmo aquelas drogas que são, vamos dizer, aceitáveis perante a sociedade. A pessoa que está sob efeito de narcóticos, seja de que natureza for, ela está muito mais sujeita a ser dominada pelo inconsciente. Não tem a brincadeira que dizem que o de bêbado não tem dono? Não é brincadeira? É brincadeira, mas é brincadeira séria. Então, a pessoa que está num estado de embriaguez, seja por droga, seja por álcool, seja por que for, ele está tremendamente sujeito a influências do inconsciente coletivo. E o pior de tudo, nesse tipo de consumo dessas drogas, existem, não vamos falar muito de teosofia não, mas existem um negócio que é chamado agora deu branco o nome aqui, de elementais. E esses elementais, eles são totalmente ligados ao lado da mente instintiva. Então, quando você passa de uma determinada dose de álcool, você vira novamente um animal. Fica quase que como um animal. É uma tentativa de retroceder na evolução. E a evolução não foi feita para retroceder. Então é isso aí, tá? Psique coletiva, tem aquele caso, né? Tem que manter a integridade da personalidade. Não pode ficar bêbado. Se você está bêbado, a tua individualidade já foi. É um exemplo. Estamos falando aqui, né? A psique coletiva é um patrimônio pessoal, você vira o que o Wilson falou aqui, eu preciso de ensinar a humanidade o que está certo e o que a humanidade está errada. Eu sou um benfeitor da humanidade. Pena que algumas pessoas ficam bêbados e escrevam poesia, Tem alguns pensamentos. Né? Mas é na primeira e na segunda dose, né? Depois da quinta dose ele não escreve mais nada. Pode olhar direitinho. Até a segunda, terceira dose, o cara até a primeira e a segunda cerveja, você tem que dar uma cerveja de boa qualidade para o cara. A terceira você pode dar uma de marca ruim que ele não vai nem perceber a diferença mais. É isso aí que acontece. Então tudo isso é distorção, gente. Tudo é distorção. Então preservar a nossa individualidade, de acordo com Jung, é fundamental. Fundamental. Tá? Distinguir os conteúdos pessoais do que é coletivo. Aí ele vem aqui e já dá uma ducha fria. Distinguir isso aí não é fácil. O que é individual e o que é coletivo. Não é fácil distinguir isso aí. Tá? Porque o pessoal vem do coletivo. Aqui a gente tem que tentar explicar uma coisa, que na realidade existe uma única mente. Não existe mais do que uma mente. Uma única. Quando há o nascimento de um ser no plano manifestado da mente até o plano físico, ele pega um pedaço dessa mente e essa mente é minha. Esse sou o eu. Então a minha mente veio de onde? Veio do coletivo. Tudo que me ensinaram ao longo da vida, a gente recebe uma mente zero bala. Você entra no mundo. Começam a te condicionar, não começam não? Quem começa a te condicionar? Mamãe e papai. Daqui a pouco, não é só mamãe e papai que te condiciona, é a pré-escola. É a escola, é a universidade, é a Rede Globo. Você é condicionado com o quê? Você é condicionado com conteúdos do inconsciente. Então aquilo que está dentro de você, que você foi criando, você está tirando do inconsciente coletivo e absorvendo aquilo, e essa é a minha verdade, esse sou eu. Por isso, tudo que você é veio do coletivo. Você foi condicionado a partir do coletivo. Então assim você é. Então como é que você distingue o que é teu do que não é teu? A bem da verdade, nada é teu. E ao mesmo tempo, tudo é teu. Pois não, Adriana?
registro acástico é acima do plano da mente. Registro acástico é o plano de Deus, antes da manifestação. Existem duas forças poderosas nesse mundo. Eu vou fugir do Jung de novo aqui. Tá? Isso aqui o Jung não fala disso. Tá? O Jung fala no nível psíquico. Existem duas forças. Um é o akasha, o registro. E o outro é o prana, a energia. Quando o universo está em equilíbrio, no fim do ciclo, o prana é retirado e o registro akáshico fica totalmente estável. Quando inicia um novo movimento, Deus coloca o prana no registro akáshico, aí começa o processo da criação. Nesse processo da criação, a partir do registro akáshico, cria-se o mundo psíquico. Então o mundo psíquico é criado a cada ciclo. Então o mundo psíquico ele é realmente criado e destruído, criado e destruído. Quando ele é criado a partir do akasha. Quando ele é destruído, tudo que está nele volta para o akasha. Então o akasha é Deus, o mundo psíquico é criado. Tá? Então vamos parar no mundo da mente, que o Jung não saiu daí. Tá? Ele falou que existe coisa depois da mente. Eu não cheguei lá, mas outros o farão. Tá? Então está no nível psíquico. Tá? Então distinguir o que é psíquico não é fácil por causa disso. Porque nada é teu e tudo é teu. Vou dar um exemplo aqui. Vamos fazer um curso de chinês. Espero que ninguém aqui saiba chinês. Não sei chinês, nenhuma palavra. Mas, se a gente lutar um pouquinho durante algum tempo, a gente vai tirar aquele negócio e vai incorporar aquilo no nosso consciente. Então você tirou alguma coisa do inconsciente e pôs no teu consciente, que o chinês não precisa ser inventado, ele já existe. Já está lá no inconsciente. Tem pessoas que, nascidas na China, poderiam explicar isso para a gente perfeitamente. Então você pode, o teu lado consciente está sempre alterando. É o tal do condicionamento. A gente vai, ao longo da vida, acreditando em uma coisa, desacreditando em outras, esquecendo algumas coisas, aprendendo outras coisas. Então nós estamos trocando o conhecimento daquilo que a gente acha que é nosso com aquilo que é coletivo. Por isso que nós achamos que é nosso, porque tudo é coletivo. Tudo é coletivo, não tem nada, absolutamente nada de individual. Então o ego é um fantasma. O ego é uma coisa que não existe. E a gente se agarra a ele com uma força tremenda. Tá? Então isso está falando, por isso não é fácil distinguir uma coisa da outra. Tá? Então, dizer é difícil o que é pessoal e o que é coletivo. Ele vem e fala aqui, simbolismo arcaico. Simbolismo arcaico que a gente vê nos sonhos. Tem pessoas que sonham com Moisés, com Sara, seja com quem for, sonha com todas essas coisas. Isso são coisas do coletivo, não são coisas tuas. Está lá no coletivo e você capta. Então simbolismo normalmente é coisa coletiva. Tá? Fantasias. Fantasias que a gente tem de uma coisa que a gente nunca vivenciou. Aí você tem uma fantasia. Isso vem do coletivo. Isso não é teu. Aliás, teu mesmo nada é, mas você acha que é teu. Então você busca lá do coletivo também esse tipo de coisa. Instintos básicos. Os instintos básicos fundamentais são coletivos. Todos os instintos são coletivos, não tem nada de individual. A diferença que aparece dos instintos entre uma pessoa e outra é aquele que já transcendeu parcialmente, o outro que transcendeu menos parcialmente esses instintos. Mas o instinto é igualzinho, igualzinho. Tá? A força que ele tem. Tá? O que mais? Tudo que é aquilo que a gente considera que é geral é coletivo. O que é geral? Jesus é geral. Jesus, Cristo, é geral. Buda, é geral. Tudo isso é coletivo, não é individual. Está tudo lá no inconsciente coletivo. Esses são os arquétipos. Que a gente está falando que os
o inconsciente tem o lado ruim, que são os instintos, não é ruim. O instinto é necessário, mas a gente considera que tem que transcender os instintos. Mas sem instinto a gente está ferrado. Não precisa deles. Mas você tem que dominá-los. Aí a gente escapa do instinto e entra no arquétipo. Aí eu sou mestre, eu sou discípulo de Jesus, ou sou discípulo do Buda. Você está deixando o arquétipo de Jesus, o arquétipo do Buda te influenciar. Que é muito bom. Não é ruim. A Ivete estava preocupada aqui comigo, falando que isso é ruim. Não, não é ruim, não, é bom. Então você ser inspirado por esses arquétipos é muito legal. É ótimo. Não é ruim. Agora, diferente é quando você é dominado por ele. Aí é outra história. Não se deixem dominar. Ser inspirados, sim. Fala, Mário. Tudo é coletivo. Tudo é coletivo. Em última instância, tudo é coletivo. Então nós, por mais que falamos e erramos, nós podemos, isso é um conforto para nós, ser humano. Pô, não é comigo, isso é coletivo. Então eu não errei, né? Eu não errei. O que que nós falamos aqui? Coletividade que errou. Pode. Pode chegar a essa conclusão. Só que tem um outro detalhe que eles falam também. Os atos mais heróicos e os atos mais covardes são feitos pela individualidade. Bom, aí entra o pessoal. Entra. Claro que entra. Você quer conhecer uma pessoa, não se prenda aos atos heróicos dessa pessoa. Os atos heróicos é porque ele foi dominado. Você tem que conhecer a pessoa no dia a dia dele. Claro. Aí você conhece a pessoa se ela é realmente como ela é. Vai saber por quê. Vai saber por quê. Tá? Mas qualquer um pode ser herói numa situação tremendamente adversa. De repente surge um herói lá. As circunstâncias levam a isso. Nem ele sabe de onde veio essa força. É isso aí. Então, o que estamos falando é isso aqui. Tudo é coletivo dentro do mundo da psique. Tudo é coletivo. Mas o mundo não acaba na psique. Acima da psique existe o mundo real. O mundo da psique é um mundo criado. Então, quando você faz essa merda que você falou aí, que nós estamos falando aqui, existe consequências. Por quê? Oi? Sim. O instinto existe. Se você vai transformar ele em ação, você é que decide. Você que decide se deixa o instinto a... Sim, mas a ação, se tudo é coletivo, se você faz a sua ação pela coletividade, você sai se bem. O problema é o coletivo aí que complicou tudo. Não complicou. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo essa história aí. Mas foi o coletivo que fez. Não foi o coletivo. O coletivo, o mundo foi feito para te dar oportunidades de crescimento. Sim, claro. Esse Mário que tem oportunidade de crescimento não é um Mário psíquico. Porque o Mário psíquico não existe. O psíquico é um só. Mas acima do Mário psíquico existe a tua individualidade, o teu ser realmente, a tua alma, o teu espírito. Se você age no mundo como o mundo age, como o mundo anda, como os animais fazem, como os vegetais fazem, eles não interferem em nada no andar no mundo, nada. Então eles não têm nenhuma consequência sobre eles, sobre o andar do mundo. Mas nós tentamos influenciar o mundo, ou para melhorar ou para piorar. A gente quer influenciar o mundo. Se você quer influenciar o mundo, então você é responsável por isso. Mas o responsável fica dentro do psíquico, tá? Que morreu, acabou o psíquico, não tem mais nada, mas existe o ser, que é a alma, que vai responder e vai consertar todos os estragos que ela fez. Então, voltando ao que o Zé Carlos falou, o instinto está ali. A forma pensamento
que faz os corintianos, os são paulinos, os palmeirenses agir, está ali. Mas você se deixar influenciar por ela, você tem responsabilidade sobre isso, sim. Você tem que filtrar esses espíritos, tem que ir purificando. Tem que ir purificando. Percebeu a diferença? No mundo psíquico, quem faz tudo acontecer é essa mente, mas você está de uma forma ou de outra tentando mudar o destino do mundo. O destino do mundo foi traçado. A gente falou no começo da aula aqui dos registros acásticos. Lá nos registros acásticos está tudo planejado. O mundo vai ser desse jeito. Começo, meio e fim. Aí começa a brincadeira, começa o jogo. O nosso mundo psíquico ainda não chegou no final dele. Ele está em andamento. Então nós estamos influenciando ele, favoravelmente ou desfavoravelmente. Se você influencia o mundo tanto favoravelmente como desfavoravelmente, você está preso no mundo. O dia que você aprender que você não pode mudar absolutamente nada nesse mundo, aí você escapa desse mundo. Gente, comecei a aula desse jeito. Deus não precisa da ajuda nossa. Como ser separado. Como ser integrado a Deus, é óbvio que podemos ajudar no plano da criação. Mas você separado de Deus, Deus não precisa da tua ajuda. É prepotência. Prepotência você querer mudar o mundo. Tu, separado, como ego, você está separado, tu é uma titica. É a mesma coisa que os evangélicos falam, né? Deus é fiel. Fiel a quem? Eu concordo, Deus é fiel, mas a Ele mesmo. O cara que tem que ser fiel a Deus, não Deus. A Ele mesmo. É isso aí. Isso é prepotência. Constrói cada frase. Pura prepotência. Não, mas Ele fala as promessas, então é fiel porque ele vai cumprir aquela promessa. Se Deus prometesse alguma coisa, Deus não promete. Deus não promete nada. Se Deus prometesse, Ele está no mundo da criação. Então não promete, Ele é. escreveu essa parte. Simplesmente é. Que hora foi isso? Sabe ver como é que E se você está rezando para Deus te ajudar, para de perder tempo. Que é isso, gente? Se você está rezando para Deus te ajudar, está perdendo tempo. Gente, o processo de evolução de um universo, de um sistema solar, de um planeta, ele vai para frente independente da tua existência. Totalmente independente. Ah, não, Deus vai me ajudar. Coletivamente, Ele ajuda o processo inteiro. Você já pensou se Deus tivesse que atender os pedidos de cada um de nós? Teve um filme aí que foi legal sobre isso aí. Aquele comediante lá, que ele assumiu o papel de Deus. Aí ele recebia o Todo-Poderoso. Foi bem legal aquele filme lá, que mostrava realmente, ele assumiu o lugar de Deus, que Deus estava cansado, então ele tinha que atender o pedido de todo mundo. Aí ele atendia tudo. Aí teve um prêmio da loteria lá, que teve 100 milhões de pessoas que ganhou o prêmio da loteria. Atendeu todo mundo. É legal essas coisas, tá? Então é isso aqui, gente. Tudo que é geral é coletivo. Todos os instintos são coletivos. Todos os arquétipos são coletivos. Toda forma de pensamento, por exemplo, época do Natal, nós somos influenciados por uma forma de pensamento do Papai Noel. A gente é influenciado. A gente fica mais terno. Não fica, não? A gente está sendo influenciado. Isso é coletivo, não é individual. Fala, Zé. Ele vai responder ali que é absolutamente necessário distinguir os conteúdos pessoais. Vai responder isso aí? Vai, está mostrando aqui já está te respondendo. Ele está te mostrando tudo que é coletivo aqui. Então, por enquanto ele está mostrando o que é coletivo. Né? Instinto é coletivo, arquétipo é coletivo. Não,
Tudo que é geral é coletivo. Ele está mostrando para você, ele está te respondendo já. Não, estou pensando que para mim é absolutamente necessário eu distinguir o que é coletivo do pessoal. É isso ou eu entendi errado? Você, É necessário eu distinguir. você vai, Zé Carlos, você lembra do, sei lá, de alguma coisa que você fez a semana passada. Isso aí é pessoal. Isso é totalmente pessoal. Você fez essa experiência e vivenciou essa experiência. Você tem essa percepção? Você não foi lá para a USP lá e fez um trabalho lá dentro lá, sei lá, de prevenção de incêndio. Essa experiência aí é pessoal, foi tua, não é coletiva. Ela vai se tornar coletiva, porque aquilo que você aprendeu, no fundo, está na tua psique. Se está na tua psique, qualquer um pode acessar. Então, mesmo aquilo que é totalmente pessoal seu, iogues avançados entram dentro da tua mente e captam tudo que eles quiserem. Cuidado, hein, gente? Eu estava indo por outro raciocínio. Estava indo pelo raciocínio de você ir melhorando comportamento, ações, coisas do tipo. Sim, isso aí. Eu não estava preocupado com o coletivo, com o pessoal. Tá? Tudo bem, Você tem que fazer o que é certo. É isso aí. E o que é certo, o que é? Você falou ali que é absolutamente necessário distinguir, eu pirei. Eu falei, ué, distinguir para quê? Eu tenho que ver o que está certo. Não, é no sentido de te influenciar. Ele está falando no sentido de te influenciar. O que é teu, experiência tua, é óbvio, é teu, está ali. Sim. É você mesmo que está agindo, então você tem consciência do que você está agindo. Quando alguma coisa que não é teu, que é coletivo, toma conta da tua mente, e você deixou esse negócio tomar conta da tua mente, então você está deixando alguma coisa que não é da tua individualidade te dominar. Aí é bom ficar sabendo o que é meu, o que não é isso. É bom por causa disso, aceitar ou não aceitar. Aí isso vem sempre pelo pensamento, tá? Aí você começa a selecionar e aceitar alguns pensamentos e não aceitar outros. Aqueles que estão em conformidade com aquilo que você aceita. Aquilo que é melhor do que você aceita também. Aquilo que você considera que é prejudicial, ou para você ou para o coletivo, você não aceita. Então você está administrando o coletivo. Por isso que você tem que aprender o que é coletivo e o que não é. O que é teu, seja bom ou seja ruim, cara, se você fez merda, não tem jeito, está feito. Tá? É teu. Corrige. Mas tem coisa que não é teu e tenta te dominar. E aí você fala, opa, fica atento, aqui não, esse pedaço desse terreiro aqui é meu. É nesse sentido que tem que aprender a diferenciar. Eu vejo macro pensando entre uma questão de moral que tem a ver com a evolução pessoal ou do ambiente no qual se vive. Tudo que é moral é coletivo. Toda a moralidade é coletiva. Não é individual. É claro, acaba a percepção tua, ela acaba sendo individual. Mas o conceito de certo e errado são as leis. É a moralidade, é a igreja, que coloca todas essas coisas. E tudo isso é coletivo. Tudo é coletivo. Você aceita ou não aceita a moralidade. Tem pessoas que não aceitam a moralidade de jeito nenhum, absolutamente. São pessoas amorais. Não estou dizendo imorais, amorais. Tá? Mas a moralidade é coletiva. Que é aqui não é na África e não é na Escandinávia. Totalmente diferente. Tem lugar que poligamia é aceitável. Então, como é que fica o coletivo? Isso é o coletivo? O coletivo, então, a gente vai aprender isso uma hora. O coletivo, ele é coletivo, mas ele é mais ou menos setorizado. Tá? Então, veja bem, o exemplo da poligamia. Você vai lá para a Arábia, lá, a poligamia é aceitável. Pelo menos sob o prisma masculino é aceitável. Talvez as mulheres de lá não gostem da ideia, mas é aceitável. Moralmente, pelas leis, é aceitável. Aqui, já não é aceitável. É coletivo também, não é individual. O coletivo deles, não o coletivo universal. Esse coletivo, ele é universal, mas ele é setorizado. Esses são os arquétipos. Tem o arquétipo do cristianismo, tem o arquétipo do budismo, tem o arquétipo do outro, tem o arquétipo do moralismo ocidental, tem o arquétipo do moralismo oriental. São mais ou menos setorizados. Mas existe sim uma moralidade universal. A única moralidade universal que é válida
é aquela para você não fazer mal ao teu semelhante. Essa é universal. Percebeu? Então existe sim um grande arquétipo que engloba todos os outros arquétipos. Assim vai o crescimento até chegar no arquetipão lá, que é Deus, do mundo criado. Então tudo é setorizado e tudo é relativo. Por isso nós estamos no mundo da dualidade. Tudo é relativo. O certo e o errado é por país, é por nação, é por hemisfério, é individual. Mas nós somos influenciados pelo coletivo. Porque a moralidade, de uma forma geral, ela é coletiva. É a ética. A ética. A ética também, ela é elástica também, né? Como a ética é elástica, né, gente? Oh, lá, lá. A ética é uma questão de ótica. Nossa, a ética é desse tamanhozinho, mas às vezes você pega o elástico e estica, a tua ética fica desse tamanho. Da ótica que você está. Vai estar dentro do certo e errado, está dentro da moralidade. Nesse caminho aí, mestre, então, é como o nosso jovem Zé Carlos estava falando, ele procura o lado que ele vê da razão, do instinto dele, etc. É entre o certo e o errado, entre o mal e o bem. Aí vai o quê? Caminho do meio? É o que o Buda diz, né? Mas você tem que entender o que é o caminho do meio. O caminho do meio não é estar meio certo e meio errado, não. Claro que não. Tá. Ou ser meio moral e meio amoral. Não é o caminho do meio. Qual é o caminho do meio? O caminho do meio é você enxergar os dois extremos e não se deixar influenciar por nenhum deles. Exatamente. Nem pelo mal, nem pelo bem. Escolheu um. Então, não, escolhe não. Escolheu, você está ferrado. Aí você está no mundo. Mas se você está no bem, O caminho do meio, vamos imaginar que o caminho seja isso aqui, você quer um extremo e esse é outro. Se você estiver nesse plano aqui, em qualquer parte aqui, ó, você está optando por um ou optando por outro. certo. O caminho do meio é aqui, ó. Você enxerga esse e não se deixa influenciar por nenhum dos dois. Nenhum. Deixou-se influenciar, você está no mundo. Não se deixou influenciar, você saiu do mundo. Esse é o caminho do meio. Mas você escolhendo o caminho você conhecendo os dois lados, Sim. você está olhando os dois lados. Mas se você ficar olhando os dois lados, é porque você quer fazer uma opção por um deles. Não, mas você tem que conhecer. Como é que você puxa para o lado do bem? Ou por que você puxa para o lado do mal? Porque para você conseguir enxergar os dois extremos, você saiu do mundo. Quem enxerga é o espírito. Então o caminho do meio é o caminho do espírito. Ele não está no mundo. Ele vê o mundo, mas não está no mundo. Tá, mas uma pessoa para ser, como é que ela é? Vamos supor, como ele estava falando do instinto. Né? O instinto você, eu sou um cara que escolhi ser um cara do bem, vamos dizer assim. Por que eu não escolhi ser do mal? Porque alguma coisa me trouxe a isso, ou coletivo, ou o que seja. Não é isso? Então você já tem um instinto mal ou um instinto do bem? Tem. Todos temos. Exatamente. Você está no mundo, não tem como evitar. Exatamente. Você está no mundo, está sujeito às leis do mundo. Exatamente. Então, para você ter essa visão, Sim. você não tem que conhecer os dois lados. Não. Você tem que... Para você enxergar os dois, você tem que sair dos dois. Só formalizando. Aquele troço lá é mau, é ruim, não é bom para mim, não é bom para ninguém. Não vou entrar nessa. Aqui é do bem. Aqui favorece os meus princípios e eu talvez ajudo mais sendo do bem. Certo? Então você tem uma escolha. Mário, vamos cortar isso aí rapidinho, que isso aqui essa discussão não tem fim. Mas vamos falar, não vamos falar, vou te explicar. Você já não fez coisas que você hoje considera errada que você fez no passado? Lógico. Ou você faz coisas hoje que antigamente você não faria, ou que agora você não faz de jeito nenhum? Então você vê, o teu conceito de certo e errado é tão furado, mas é tão furado,
que na tua própria experiência pessoal, ele está mudando constantemente. Então, nesse mundo da dualidade, não tem nada certo e nada errado. Tudo é. Tudo é. Deus criou o mundo, a gente vê, esse mundo foi criado com coisa ruim e com coisa boa, com o objetivo de te acordar. Mas aquela coisa ruim não é ruim. Aquela coisa ruim é alguma coisa ruim para te acordar. Então, sob o prisma do espírito, isso que você está chamando ruim é bom. E às vezes o que você está chamando de bom é ruim. Entende? Você está olhando sobre a ótica do Mário. Você tem que aprender a enxergar sobre a ótica do espírito. Então, o conceito de certo e errado é uma coisa absolutamente desse mundo criado. No mundo de Deus, na consciência, não tem absolutamente nada certo e errado. Tudo é. É. Doeu. Era para doer. Tu mereceu que doesse. A gente fica meio doidinho nessa parte. Ficando confuso, sabe? Está confundindo. Mas é para confundir mesmo. Mário, absolutamente o mundo que você vive é criação da mente. É criação da mente. E aí na mente existe percepções diferentes do mundo. Você pegar a percepção da mente de um Buda e pegar a percepção da mente de um Hitler é totalmente diferente. Totalmente diferente. Para ele era certo matar os judeus. Para o Buda ele ficaria horrorizado. Percebeu que é a tua percepção? Então o mundo é desse jeito graças à tua percepção. E ele não é ruim ou bom por causa disso, ele é. Não queira consertar o mundo, mano. Para, nada. O cara fala assim, mas ó, o mundo tem que ser do jeito que eu gosto. Procura outro mundo, esse mundo aqui não vai ser do jeito que você gosta nunca. A impressão que deu é que o colega confundiu com essa questão entre como os dois extremos, bem e mal. Então, a palavra bem, a nossa é, a gente tem que ir pelo bem. Mas só que esse bem confundiu. Peraí, gente, eu não vou escutar. Vamos, deixa eu já tenho dificuldade de ouvir, fica difícil. Esse bem, na verdade, confundiu porque os dois extremos têm o mal e o bem. A tendência nossa é falar, tem que fazer o bem, vamos no bem. Mas aqui é uma questão semântica. Esse bem e mal é como você está falando, é a relação de certo e errado. Só que ele varia porque a questão. Varia de acordo com cada um. O que ele confundiu foi com a questão do bem essencial, que está acima, que é a do espírito, que é a perspectiva do espírito e a de Deus. Então a vontade de Deus sempre é o bem, mesmo que para a gente pode ser mal. É isso aí. Então, nesse sentido, para a gente poder clarear a ideia e entender. Então é hora de começar a acordar de uma vez por todas, de que o mundo é o que o mundo é. Não queira mudar o mundo, ele foi projetado para isso. Então o conceito de certo e errado, de adequado e inadequado, é tremendamente variável, inclusive o teu próprio. Teu conceito de certo e errado hoje, há 5 anos atrás, é outro, Mário. Então, ó, relaxa, viva no mundo, aprenda as leis do mundo. Se você aprender as leis do mundo, fica mais fácil viver nele. Com certeza. Então vamos aprender as leis, gente. Está satisfeito com esse mundo? Não, não está. Vai reclamar para Deus, não adianta. Não tem para quem reclamar. Não reclama. Não tem. É desse jeito. E ele vai continuar desse jeito. Não, esse mundo aqui, todas as religiões falam que vai ter, no final do ciclo, vai ter o paraíso nesse mundo. Esquece, não vai ter paraíso nesse mundo. Há quantos milhões ou quantos milhões de anos atrás existiam os dinossauros? 500 milhões de anos atrás? E não estavam um lá matando o outro, um comendo o outro? Passou-se 500 milhões de anos, não está lá hoje o tigre comendo o outro do mesmo jeito? Mudou alguma coisa? Mudou. Passou 500 milhões de anos. Nesses 500 milhões de anos veio o Buda, veio o Cristo, veio o Krishna, veio um monte de seres. Falaram um monte de coisas para as humanidades. O que essas humanidades aprenderam? Nada.
Então, não, vamos esperar que daqui a pouco vem mais um avatar. O próximo avatar vai ser o Kalki, que o anterior foi o Buda, o anterior do Buda foi o Krishna. Vai vir o Kalki, depois do Kalki vai ser instalada uma nova era do ouro. Verdade. Mas tudo é cíclico. Depois essa era do ouro vai degenerar numa era da prata, que vai degenerar numa era do bronze, que vai degenerar numa era do ferro. Então tem épocas que é legal e tem épocas que é ruim. Mas é assim esse mundo, gente. Ele foi feito para isso. Então não tem jeito. Não tem. Sobre esse lado aí é isso. Não tem jeito. Tem. Não tem, mas tem. Continua tomando seu uísque mesmo. Tá? Vai mudar nada. Não tem, mas tem. Isso. Continua tomando teu uísque aqui, que você nunca vai achar essa porta aqui, ó. Essa porta não existe. Sai. Então, vamos seguir. Então aqui, gente, ó. É só me escapou aquela hora que, quando faz as perguntas, eu não consegui ter uma informação. Era o seguinte, já estava na hora que o colega falou sobre Deus é fiel. A gente tem que lembrar o seguinte, esse conceito desse que Deus é fiel na Bíblia é uma questão teológica. Quando Deus está falando na Bíblia, Deus é fiel, está sendo que ele é fiel à palavra dele mesmo. É um plano que já tem desde o início, no início, já está tudo planejado, e ele vai fazer aquilo. Deus não é fiel nem a Ele mesmo. Se Ele fosse fiel a Ele mesmo, então Ele é coisa criada. Ele é, simplesmente é. Sim, então, é uma questão da criação, para a criação entender isso. Está se referindo ao plano dele. Ele fez o plano, mas vai ser fiel ao plano dele. Vai fazer, não vai se Percebeu que, enquanto estivermos dentro dessa serpente aqui, ó, enquanto estivermos aqui dentro, se a gente souber as regras do jogo, é mais fácil. Aliás, existem yogis profissionais, né? A Índia fala claramente aí, tem seres que são profissionais nessa ciência aqui de preparar, ter vida boa. Ele vem aqui, ele faz o bem, ele ajuda os pobres, faz um monte de coisa com o objetivo de ter uma reencarnação melhor na próxima vida. Yogi profissional. Quer continuar aqui. A verdadeira sabedoria não é melhorar esse mundo e nem preparar uma vida nova. A verdadeira sabedoria é sair daqui, ó. Essa é a sabedoria. É a única. Aqui não tem conserto. Aqui é desse jeito. Mas muito que ele fala, como ele falou da Bíblia, muita coisa é metáfora, né? E a turma e não é. Tudo que sai vem do inconsciente. Tá? Então tudo que foi ensinado pelo Jesus, foi ensinado pelo Buda, pelo Moisés, seja por quem for, gente, se nós estamos nesse mundo ruim, imagina se não tivesse tido esses seres. para dar uma brecada. Você já imaginou? No Espiritismo, agora eles falam que vai ter uma mudança de ciclo, que vai passar de mundo de expiação, vai passar para mundo de regeneração na Terra. Uhum. É verdade. Mas ele está chovendo no molhado. Por que ele está chovendo no molhado? Esse é uma senoide, ó. É uma senoide. Tem hora que era do ouro, tem hora que era do ferro. Agora nós estamos na era do ferro. No final da era do ferro começa uma nova era do ouro. Mas depois da era do ouro vai voltar uma era de ferro de novo. Você entendeu? Bom, tem religião que vai fazendo, fala que na praia tem areia. E na praia tem areia. Tem, ué. Tem religião que fala. Chovendo molhado. Então, gente, agora vamos chegar na parte que o Jung fala que é realmente fundamental. Então, enquanto nós estivermos no mundo, vamos aprender realmente a viver no mundo. Mas viver no mundo, mais dia, menos dia, a gente vai ter essa certeza. Viver nesse mundo aqui não é bom negócio. Não é bom negócio. Não é bom negócio. Você cresce e você cai. Você cresce, você cai. Você cresce, você cai. É assim. Nós não crescemos aqui nessa vida, chegar até agora, conquistamos um monte de coisa. Daqui a pouco você vai perder tudo que você... Aí vai nascer de novo um bebezinho lá e vai lutar de novo tudo para conseguir. Então vai perder tudo outra vez. Aí você vai conquistar tudo.
Vai perder tudo outra vez. É a lei do mundo. O dia que você cansar dessa brincadeira, aí você vai começar a procurar essa porta aqui, ó. Enquanto você não estiver cansado, vai levando. Vai levando. Mas eu afirmo, mais dia, menos dia, todos nós vamos ter essa percepção e ver que cansa. Cansa realmente essa luta para conseguir. A gente está sempre na briga para conseguir alguma coisa. E precisa conseguir. Ah, mas dinheiro não traz felicidade. Não, não traz não, mas que facilita, facilita. Então a gente tem que conquistar. Então aqui, individuação é uma exigência psicológica imprescindível. O que é individuação? Individuação é essa porta de saída aqui, ó. Individuação é sair do mundo. É isso que o Jung está querendo mostrar. Vai chegar uma hora que a gente vai cansar tanto isso aqui que a gente tem que se tornar um ser único. Porque enquanto nós estivermos dentro da serpente aqui, ó, do Ouroboros, enquanto a gente estiver dentro dele, é desse jeito. Para sair dele é só através da individuação. Individuação não é individualização. Não, individual você já é. Você está aprendendo a ser. Peraí, Cassiano. Tá aprendendo a ser. Então a essência de todos os seres, a realidade de todos os seres está fora dessa serpente, está aqui em cima. Então, quando você estiver aqui em cima, saiu do mundo, você saiu da dualidade. Então, não tem mais decrepitude, não tem mais era do ferro, era do bronze, simplesmente tudo é. Você se torna Deus em essência. E para você se sentir isso, você não precisa sair do mundo, morrer. Você pode fazer isso aqui, tornando-se um ser único. Percebendo que você não é desse mundo, percebendo que você é Deus, em você sendo Deus, tendo essa percepção, então essa porta está aberta. Aí o ser pode entrar e sair com consciência de que ele é Deus, que ele faz parte de Deus, ele faz parte de Paramatman. Então isso é individuação. Se olhar no budismo, isso se chama iluminação. Todo ser que vem ajudar no nível de um avatar desse, esse ser não é um ser separado. Ele é uma encarnação de Deus. Então os grandes avatares são Deus encarnado. Consciência total de que ele é Deus. Então ele está praticamente isento do mundo. Existem avatares de todos os níveis. Existem avatares menores. Jesus foi um avatar menor. Não está nesse... Ele vem por amor. Todo mundo vem por amor. Todos, independente. Todos os seres vêm para esse mundo por amor. Se você pegar no reino animal, que teoricamente é um reino inferior ao nosso, o amor de uma tigresa pelos seus tigrezinhos é muito maior do que o amor de uma mãe pelo filho. Ela dá a vida por ele. Pega uma leoa lá defendendo os filhotinhos lá, ela dá a vida incondicionalmente para defender a cria dele. Não estou dizendo que a mãe não faça isso, a mãe também pode fazer isso, mas às vezes não chega nesses extremos. E o animal não pensa, todo animal defende a tua cria incondicionalmente, dando a vida dele. Por quê? Porque esse é o instinto, é um instinto. Agora, isso aí, para transformar esse instinto num amor, isso é gradativo. Porque ele tem aquela trajetória de aprimorar a sua individualidade, Sim. crescer o mais que pudesse, isso. Aprimorando, aprender, e ele chega no certo ponto, ele quer voltar para ajudar a coletividade. Mas se ele vem com o intuito de querer ajudar como um ser separado, ele está querendo ensinar Deus. Se ele volta como Deus, com consciência que ele é Deus,
Tudo bem, ele é Deus, isso é um avatar. Se um ser volta com uma intenção de querer reformar o mundo, querer melhorar o mundo, esse não é Deus. É uma personalidade que quer mudar as coisas. Do jeito que está, não está bom. Mas Jesus veio para mudar. Você já pensou se ele não tivesse vindo? Eles não vêm para mudar. Eles vêm para mostrar para você, todos eles, Ivete, todos, eles vêm para mostrar que o caminho da mudança é interior. É você mudar você mesmo. Mas o Jesus não bota a mão dentro de você para te mudar. Ele simplesmente diz qual que é a lei. O único que tem o poder de fazer isso é você. Jesus não tem esse poder. Entende? Quando o ser tem essa condição, aí voltando no amor, deixa eu acabar. É que o nosso amor é muito limitado. O nosso amor é pelo meu filho, é pela minha esposa, é pela minha cidade, no máximo pela minha cidade, é limitado. Aí você pega um amor de uma Madre Teresa de Calcutá, já é maior. Já não é só pelo filho dela, ela compreende que todos os seres são divinos. Então, isso é o amor verdadeiro, começa a criar, que não tem barreiras. O nosso amor hoje, ele tem barreiras e barreiras muito limitadas. Porque esse amor vem para ajudar as pessoas individualmente, porque cada um... Nós amamos, nós queremos ajudar o nosso filho, porque o nosso filho tem que ter sucesso. Se meu filho não tiver sucesso, eu não fui um bom pai, eu não fui uma boa mãe. Vamos analisar, gente, nós não fazemos isso, a gente faz isso e não quer admitir. É isso que a gente faz, isso que é o nosso amor. É preservar a integridade da família dos Clementes. Eu sou Osmir Silva Clemente. Pô, é isso aí. Esse é o nosso amor. Para aprender. Tá certinho. Isso, mas admita, vamos admitir de uma vez por todas que nós somos assim. Isso. Então, quando se chega nesse processo da individuação, dentro de você vai estar um mundo, vai estar um universo dentro de você. Então não faz diferença você ajudar o Mário, que eu não quero ajudar o Mário de jeito nenhum, ou ajudar a Neide. Faz diferença. Entende? Esse ser é o ser que tem a consciência divina. Ele faz. Não está olhando para quem está fazendo. Faz. Independente de quem seja. Então vamos entender isso aqui. Esse é o avatar. O resto são seres que confundem, vamos dizer, amor com emoções. Emoção é coisa do nosso mundo, todo mundo tem. O amor verdadeiro só é... Isso aqui, quem fala isso aqui são todas as escrituras, tá? Todas as que eu já li falam a mesma coisa. O amor verdadeiro é o amor de Deus. Não existe um outro amor verdadeiro que não seja o amor de Deus. Tudo o resto é psiquismo. Tá? Inclusive de pai e de mãe. Inclusive. Se a gente faz uma percepção e olha esse negócio que a gente chama de reencarnação, se existe reencarnação, quantos pais você já teve, quantas mães você já teve? Vê como a gente... vamos continuar no Jung aqui, que a gente fugiu totalmente. Fala, Cassiano. Vou voltar um pouquinho do que você falou lá atrás, acho que tem muito a ver aqui, é uma experiência que também já tive. Falou do dinheiro. Dinheiro não ajuda. Fala mais alto aí. Você falou do dinheiro. Dinheiro, sim, ajuda. sim. Dentro desse ciclo, dessa serpente, eu entendo, e corrija se eu estiver errado, no final das contas acaba atrapalhando, porque quanto mais dinheiro você tem, mais apego eu acabo tendo nas coisas. Se você olhar por esse prisma, em vez de ajudar, atrapalha. Mas você acha que... Vamos pegar um cara aqui, um exemplo. Eu não sei se ele é desse jeito ou não, só estou colocando. Eu voto sempre... Dinheiro a gente relaciona com Bill Gates, que está sempre como um dos caras mais ricos do mundo. Ele já doou 20 bilhões de dólares ou mais para caridade. Eu não sei, eu simplesmente não sei porque ele doou. Isso não é meu problema. Isso é problema dele. Se ele doou querendo ser colocado num pedestal, ele está preso no mundo. Se ele doou anonimamente, sem nenhuma pretensão, então é Deus que está agindo através dele.
Então o dinheiro pode ser bom ou pode ser ruim. Fica voltando para aquele ciclo, dentro do meu tamanho, não é uma coisa que talvez é melhor não ter do que ter em excesso, claro, ter o suficiente para sobreviver, mas em excesso. Se a gente olhar... Desse tamanho, a minha intenção é sair por aquela porta. Eu não posso ter apego a isso. Essa porta aqui, a porta de saída, ela só é acessível quando você está no mundo e não é mais do mundo. O mundo não te atrai. Você pode ter bilhões e não ser possessivo. E tem um cara que tem 10 centavos e é possessivo pra caramba naquilo que ele tem. Então não é a posse que é o problema. O que é problema, isso é quem fala isso é o Krishnamurti. O problema não é a posse, o problema é a possessividade. Então não é o dinheiro não é problema. O problema é o que você se deixa dominar por ele e acabou. Eu vou colocar dentro do meu foco. É o apego. Apego. Eu posso ter. O apego e querer ser superior. Posso ter apego. Você pode ter posse, não pode ser possuído pelas posses. Então, estar no mundo não tem problema. O problema é que a gente deixa se dominar por ele. Se você se deixa dominar por ele, a porta está fechada. A questão foi mais aquela colocação, né? Que ajuda, né? A sair pela porta. Percebeu? Então, gente, se tiver dinheiro sobrando aqui, se vocês quiserem fazer caridade, eu dou o número da minha conta lá, pode pôr na minha, que eu não vou ficar preocupado não, tá? Tudo bem. E para isso existem as encarnações, né? Por isso que uma hora você pode encarnar bem pobrezinho e outra hora bem rico. Então quer dizer que você vai exercitando... Ivete, eu vou te falar o que os mestres falam. Se você acredita que você precisa de encarnações para realizar isso, você vai precisar de encarnações. Você acredita, é isso aí. É isso aí, é de repente isso vai acontecer. É o que estão ensinando. É o que os mestres ensinam. Acontece que isso aqui é mais ou menos... tem duas coisas muito grandes. Um é o apego, os desejos, e o outro é o karma, que a gente carrega os dois. Os dois vão diminuindo junto. Quanto menos apego você tiver, menos karma você gera. Então o apego e o karma vão caminhando mais ou menos juntos, chega no final de uma determinada experiência, o teu apego é tão pequeno que você se realiza. Qual de nós aqui está num nível desse? Todos. Ou nenhum. Entendeu? Então aí os mestres vêm e falam. Se você acha que você precisa de mais 700 encarnações para resolver essa parada, então é porque você não acredita em Deus, você não acredita em você, então você está preso no mundo. O ser que acredita fortemente nisso, que realmente não tem apego nenhum pelo mundo, é porque ele já teve tantas vidas, já passou por tudo isso, está chegando o final da experiência dele no mundo. O filho pródigo retorna para o caso do pai. Mas você está se auto-enganando. Eu posso falar para você, você sabe que eu não... Então não pensa nisso. Se você pensa da seguinte forma, eu preciso de mais 10 vidas para resolver. Sabe o que você está falando para o teu Atma? Ô teu Atma, você não está legal. É isso que você está falando. É o que você está transmitindo a ele. Gente, tem uma mensagem. Tudo que nós fazemos, a gente dá uma mensagem para o nosso Atma. Quando você quer corrigir o mundo, você está dizendo que o Deus não sabe como faz. Quando você acredita que você precisa de mais uma vida, mais 2 vidas, mais 3 vidas, mais 5 vidas, que mensagem você está dando para o Atma? É que você não está maduro ainda. Enquanto você não estiver maduro, essa porta aqui não abre. Quem abre essa porta não é daqui para lá. É do Atma que para cá que abre a porta. É o Krishnamurti fala, deixa a janela aberta para o sol entrar.
Então, a decisão de você sair desse mundo ou não é da tua consciência divina. É Ele. Enquanto você se julga, não, eu não sou digno disso. Então está ferrado, não vai ser digno mesmo. Ele não vai abrir a porta. Você tem que acreditar com todos os teus poros, com toda a tua força. Você tem que acreditar que eu vou realizar. Eu vou realizar. Eu sou Deus, eu sou o Atma, eu vou individualizar. Enquanto isso não for muito forte, essa porta não abre. Vamos voltar para o Jung aqui, que nós já fugimos de novo do Jung aqui. Tá? Mas ele está falando a mesma coisa. Você é o que você acredita. Põe na cabeça isso definitivamente. Você é o que você acredita. Então, se eu preciso de mais 10 vidas, não sou digno realmente ainda da bênção de Deus. Então, tu não tem a bênção de Deus. Não tem. É assim. Cara, quem me ensinou isso aqui foi um cara de 95 anos. Eu demorei um monte de tempo para perceber isso aí. Cara de 95 anos que me botou isso aqui de uma forma muito forte. Enquanto você está se limitando, você não acredita no teu poder. Se você não acredita no teu poder, você não vai ter nunca esse poder. Vamos lá. Então, individuação. É isso aqui, ó. A gente tem que prestar atenção à nossa individualidade, não à individuação, à individualidade, tá? Para evitar que ela seja sufocada pelo coletivo. Porque o coletivo ele é muito forte. E é uma plantinha. Nós somos uma plantinha que o Atma jogou nesse mundo, é uma plantinha que está crescendo. Se essa plantinha é regada, é amada e tudo isso, ela cresce. Mas o mundo onde ela cresce, às vezes tem falta de chuva, às vezes tem chuva em excesso, às vezes tem adubo demais, às vezes não tem adubo de menos. Então é isso aqui. Então nós temos que cuidar da nossa individualidade. Então a plantinha nossa não é o inconsciente coletivo. A nossa plantinha é a nossa individualidade. Ela foi plantada no coletivo. Mas se ela vai crescer e ficar forte, nós é que temos que cuidar da nossa plantinha. Tá? Então o homem tem uma faculdade valiosa para coisas coletivas. O Jung vem falar aqui, a melhor coisa para a coisa coletiva é a tendência à imitação. Nós somos pessoas que imitamos, estão sempre imitando, tá? Mas ela é extremamente nociva para a individuação. Gente, a gente quer imitar. A gente começa querendo imitar os nossos pais. Depois tem um professor lá legal, nossa, esse cara aqui é esse que eu vou imitar. Daqui a pouco é um outro ser. Aí de repente a gente quer imitar Jesus, quer imitar o Buda, quer imitar o Krishna. Quero me tornar um Krishna. Quero ser discípulo do Buda. Quero ser discípulo do Cristo. Sabe o que vocês estão dizendo com isso? Que querem continuar nesse mundo. Só isso. É isso que a gente está dizendo. Quero nada. Não imito ninguém. Eu sou um ser único. Em eu sendo um ser único, essa porta se abre. Enquanto eu estiver me espelhando na coletividade, estou me prendendo no mundo. Esse aqui é um curso que a gente está dando umas cutucadas um pouco mais forte nesse sentido, porque já dá para boa parte de vocês já estão há um bom tempo, a gente está falando dessas coisas aqui, então já dá para passar algumas mensagens dessa. Mas não tem problema nenhum continuar no mundo, tá, gente? Não tem problema nenhum você ser devoto do Buda, ser devoto do Cristo, não tem problema nenhum. Aliás, é muito melhor que você seja isso do que você ser devoto do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians. É muito melhor. Então não é que é ruim, não. Mas se é para ficar, fica direito. A evolução, teosofia, fala que se dá por kalpas, né? Um kalpa são 4 bilhões de anos. A gente tem mais 2 bilhões de anos para resolver essa encrenca aí. Tá? Então é isso aqui, a gente imita. Tá? Então a psicologia social, ela não prescinde da imitação. Na vida profissional é desse jeito. Tem um cara que é bom no trabalho lá, você tenta, de uma forma ou de outra, imitar aquele cara para subir profissionalmente.
Então, na psicologia social, isso é importante, né? Seja a organização de massa, o Estado, a ordem social. Não é, seu Wilson? A gente tem que seguir as ordens do pessoal, né? É isso aí. Então, a base da ordem social não é a lei. A base da ordem social é a imitação. Vão imitar o Karl Marx. Não querem fazer, tá? Inclui também a sugestionalidade, a sugestão, o contágio mental, tudo isso aí. Isso são o coletivo infiltrando em nossas vidas. Então a gente constata como se usa e abusa desse mecanismo da imitação, tá? O intuito é uma diferenciação pessoal. Então você imita, cresce, macaqueia, faz essas coisas todinha querendo uma diferenciação externa. Isso aí. Tudo isso é mente. Tá? Essa tentativa que ele chama de adulterada acaba se enrijecendo numa pose. A gente cria aquela máscara, aquela pose, se enrijece naquela determinada situação e fica no mesmo nível que antes, né? Mas é estéril. Tá? A esterilidade, quando a gente faz esse tipo de coisa, vai ficando cada vez mais forte. Mais tentativas de imitação. Então, para saber o que é autenticamente individual em nós mesmos, só mesmo através de uma profunda reflexão. Tudo que é totalmente individual em nós, totalmente individual, é aqui, ó, vem do nosso ser espiritual. Todo o resto é coletivo. Todo o resto é coletivo. Tudo que está no mundo, seja do nosso lado consciente, seja do lado inconsciente, na realidade é do mundo. A gente só está ligado aqui, ó, e a gente está, viu, gente? Não achem que vocês não estão, não, tá? Todos nós estamos ligados. Só não o percebemos. Quem fez o curso do Poder do Agora do Eckhart Tolle, a gente vai lembrar disso aí. Você está conectado com o ser quando você está no agora. Quando o passado não existe, o futuro não é nenhuma preocupação, totalmente centrado nesse momento chamado agora, você está conectado com Deus. Então, se a gente aprender a se conectar direto no agora, a porta se abre. Será que essa reflexão é fundamental? Acho que é meditação, né? Que é algo mais espiritual. Né? Começa. Vai ficar preso outra vez. Aí você vai lembrar do curso do Patanjali. Começa com Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Vai. Agora, não é o único caminho, não, tá? Esse é o caminho que o Patanjali ensinou. Tem outros caminhos que podem ser mais rápidos. O caminho devocional é mais rápido do que esse caminho aí. O caminho do trabalho pode ser mais rápido também. Tem outras formas. Um dia a gente vai falar sobre esses outros caminhos também. Karma Yoga é um excelente trabalho. Quando você vem para o mundo com a consciência de que você é um instrumento de Deus e tudo quem faz é Deus através de você. Você não espera nenhum fruto e não tem nenhuma expectativa daquilo que você fez. Os frutos e o resultado são de Deus. Fez, vai embora. Fez, vai embora. Fez, vai embora. Mas aí Yama já está feito. Está feito. É isso aí. Você está percebendo? Não, é verdade. Tá. Para chegar a essas conclusões que a gente já ralou. Já ralou bastante. Tá? Então, reflexão. Para ver o que é nós mesmos, tá? Dá para conseguir um pouquinho? Dá. Então, isso aqui agora é bastante interessante de falar, que a gente vai entender como a pessoa, aquilo que somos nós, na realidade, ela é um segmento do coletivo. Então, aquilo que é o Osmir, aquilo que é o Zé Carlos, aquilo que é a Ivete, sinto muito em informar vocês não existem. Nem eu. Não. Tudo é um segmento de um único pensamento coletivo e esse pensamento coletivo se processa através de muitas e muitas formas diferentes. Isso aí. Então aquilo que chega na minha mente, no meu pensamento, Deus. E eu tenho a percepção de que um pedacinho de Deus está agindo. Como eu não tenho essa percepção de Deus, Esse é o nosso problema.
Tem 9h10, dá para falar um pouquinho, vai? Seu Luiz, Pois não. até aqui ele não disse ainda, Jung não disse ainda como saber o que é realmente pessoal, ele ser pessoal, né? Falou. Agora, é isso? Ele falou sim. Ele falou que tudo que é instinto é coletivo, tudo que é geral é coletivo. E só aquelas experiências tuas individuais que você fez, você mesmo, você tem consciência disso, isso é individual, mas vai se tornar coletivo também. E na realidade é isso aí, tudo, no fundo, tudo é coletivo. O que é de individual mesmo é quase nada. Tudo é coletivo. Essa é o que ele está querendo mostrar aqui. Então, o que é individual no conceito dele é aquilo que você fez ou pensou por você mesmo. Se você está pensando em alguma coisa aqui, você está pensando em, sei lá, está pensando no Buda, isso não é você. Isso é coletivo. Está pensando no Jung, isso é coletivo. Isso não é individual. Mesmo as experiências pessoais, elas também vão ser impressas. Sim, sim. Porque você, a tua personalidade, ela é um segmento da coletiva. Então, a mente da Sabina faz parte da mente universal. Então, os yogis, alguns seres realizados, falam claramente. Aquele yogi autorrealizado, ele entra dentro da tua mente, que você acha que é tua, e tem acesso integral a tudo que está nela da mesma forma. Da mesma forma. Então você faz parte, a tua mente, mesmo aquele segredo que você gravou aqui, que só eu sei, está aberto. Está aberto. Não existe essa de um consciente totalmente separado do inconsciente. Isso não existe. Então é aquela conclusão que a gente vai chegando depois que a gente começa a refletir, que na realidade nada é individual, tudo é coletivo. Percebe? Eu não consigo entrar dentro da tua mente. Mas os yogis falam que eu posso fazer um treinamento de concentração da minha mente. Através da concentração eu consigo entrar dentro de você e extrair tudo que eu quero dentro de você. Telepatia. Estão procurando. Tudo demonstra isso aí. Que realmente a psique é uma única psique. A dona Sabina se apossou de um pedacinho dela, 1000. Isso é a Sabina. O Alígio. Entendeu? Percebeu? E você está satisfeita com esse pedacinho teu? Não está? Que beleza, que bom que você não está satisfeita, Sabina. Gosto tanto de ouvir isso. Você vai começar a ver que você está se limitando, porque nós somos idiotas. Se o universo está à nossa disposição, por que eu tenho que me contentar com esse pedacinho que eu me apossei? Dá trabalho? Fazer isso aí? Dá trabalho. Tem que mudar muitos conceitos nossos interiores para começar realmente a fazer isso. Mas vou te dizer uma coisa. Não precisa. Para que fazer? Para que eu vou querer entrar dentro da tua mente? Curiosidade? Para quê? Ou você entrar de uma outra pessoa? Para quê? Importa. Se você está fazendo isso, você está se prendendo ao mundo. Você está satisfeito com o mundo. Então não é isso que é o importante. O importante é aquilo. Porta de saída. Patanjali falou, tudo isso aí são siddhis, são poderes que podem ser desenvolvidos. Mas ele não recomenda absolutamente que ninguém desenvolva esses poderes. Por que ele fala que ele não recomenda? Vocês não lembram? Porque isso é muito atrativo. Nossa, eu sou poderoso. Eu consigo fazer tanta coisa, eu consigo fazer chover canivete. Está se prendendo ao mundo. O carcereiro do self ou do Atma somos nós.
Ele entrou nesse mundo com um determinado objetivo de aprender tudo que tem que aprender do mundo e ir embora. Aqui não é bom. Para ele. Não é bom. Mas a chave que libera o Atman é você que tem. E eu que tenho. E essa chave se chama desejo. Tem desejo, não pode ir embora. Seja o desejo mais sutil que for. Tem o desejo de fazer bem para a humanidade. Está preso. É ruim isso? Claro que não é ruim, é bom. Deus agradece. Mas o Deus é o Deus do universo. Quanto mais pessoas que queiram ajudar Deus na tarefa dele, que ótimo. É bom. Agora se põe na consciência do Atman que... Gente, nós estamos discutindo isso aqui há quanto tempo? Que já tem uma certa percepção disso. Ele vai abrir a porta a partir do instante que você estiver maduro. Aí não sai, não volta para esse mundo mais. Vim para cá para quê? Eu tenho que vir para ajudar o Deus. Deus não precisa de ajuda. Gente, ele que faz esse universo andar, que faz tudo crescer. Eu, separado dele, uma titiquinha, quer ajudar. É difícil enxergar isso, gente? Às vezes dói a gente falar essas coisas, mas é verdade. É aquele negócio, você é uma titica, mas pode ser o universo. Eu tenho uma vingança. Tem uma vingança. O homem que entrar na minha cabeça sai piradinho. Ele sai pirado, né? Eu acredito, viu? Eu acredito, porque se ele faz isso, se ele fizer isso, é porque ele não transcendeu o mundo. Não é grande coisa. Ele não é grande coisa. Ele não é grande coisa. Porque o ser real, os mestres que realmente aprenderam, eles não fazem nada disso. Absolutamente nada disso. Nenhum mestre que é mestre chega e faz a tua tarefa. Nenhum. Mas nenhum. É o máximo indicar. Existem alguns caminhos. Mas não faz. É aí que a gente fala, né? A gente reza para Deus para nos ajudar. Normalmente a gente reza para Deus através de Jesus, o Buda, o Cristo, seja quem for, me ajudar. Você acha que eles vão meter a mão dentro de você? Não. Porque eles sabem que quem tem que fazer isso aqui, ó, o único que tem a chave da porta é o self. Eles não podem interferir. Tem que... Essa sintonia vem depois do yama, niyama, asana, pranayama, quando você não cria novos karmas, nem karma bom, nem karma ruim, quando você não tem mais desejos pelo mundo, tudo isso é a sintonia. Tudo isso é a sintonia. Mas você para orar, por exemplo, é bom você entrar nessa sintonia, você falar, você orar do jeito que for. Você está parando para orar. Sim. Entrando numa sintonia com Deus, com o Pai. Uhum. Então naquele momento você está tendo consciência da presença de Deus. Não é bom? É por aí. Voltar. Por aí. Nossa, É melhor. não adianta, é isso que eu falo. Eu vou falar para vocês de novo uma técnica essencial para essa procura. A meditação é uma delas, a asana. Tá? Mas o caminho mais rápido é o caminho direto. É entender que ele mora aqui, ó. Aí você começa a perguntar todo dia. Mas todo dia você pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas não com curiosidade. Quem sou eu? Pensa no ser único. Quem sou eu? Quem sou eu? Encha o saco do teu self, mas encha o saco dele mesmo. Você faz isso aí 1000 vezes por dia. Quem sou eu? Quem sou eu? Tem uma lei que diz que ele é obrigado a responder. Obrigado. Tem leis nesse mundo, uma das leis é essa. Ele se enche e manda você embora.
Para de encher o saco. Qual que é a resposta dele? Tu és Deus. Só aquelas discussões que explicavam para a gente sobre essa questão de que ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Porque tudo é Deus que está fazendo. Fica muito próximo de discussões que foram agora no final desse primeiro bloco. Essa coisa de que é quase que tudo do consciente coletivo. Individual mesmo é muito pouco, é quase nada. Né? Tem um pouco isso, né? Tem. O coletivo é Deus fazendo, então é muito pouco a nossa. E a questão do universo é uma coisa muito mínima demais. Vamos entender o que é o conceito de Deus. Deus, como nós estamos falando aqui, é a natureza, é o universo criado, é o inconsciente coletivo. Isso é o Deus. É o Deus do mundo criado. Acima do Deus do mundo criado existe aquilo que é chamado de o absoluto, ou Paramatman. Esse está fora da cobra. A cobra aqui, ó, dentro da cobra é o universo, é a natureza. Então esse é o Deus do universo, ele é chamado de Ishvara. Tá? Então esse Ishvara é a mente coletiva que interfere em nós a todo momento. Quem está fazendo o mundo andar é esse Ishvara que está dentro do universo aqui. Ó. Esse pedacinho aqui que sou eu, que é o Atma, ele faz parte do absoluto, faz parte do Paramatman, está fora do universo. Então nós vamos sair do universo. Esse é o objetivo, sair do universo, voltar para a casa do Pai. Enquanto isso, esse Deus aqui, ó, continua, esse universo vai existir até que a última centelha que entrou no mundo tenha saído do mundo totalmente. Então essa é a função desse Deus criado. Ele é a escola, ele é o teatro, ele é a universidade, ele é o pré-primário, ele é tudo. As centelhas entram para a percepção de Deus, e quando tem a percepção de Deus, voltam para Deus. Simplesmente voltam. Algumas dessas centelhas continuam no mundo. São os avatares. É o Buda. Embora que já não há muita certeza sobre isso, mas dizem que o Buda foi embora também. Então são aqueles que continuam junto com Ishvara aqui, ó, para fazer o mundo acontecer. Se nós vamos continuar no mundo para fazer o mundo acontecer ou sair, é quando a porta abrir aqui que a gente vai ter a percepção. Mas o que é ensinado é que pouquíssimos ficam. Pouquíssimos. A grande maioria retornam a Deus. Aí agora isso aí é especulação, tá? Porque nenhum ser que foi lá do outro lado voltou para contar a história para nós. Nenhum. Tudo é especulação. Não tem resposta. Eles falam, mergulhe e veja. E cadê a coragem da gente mergulhar? E o medão do desconhecido? Não temos medo do desconhecido? Como nós temos? Nós falamos aqui do Jung, numa das aulas dele aí, quando ele teve o confronto com o inconsciente, onde ele mostrou lá realmente a dificuldade que é o confronto com o inconsciente. Enquanto a gente não fizer o bem bolado com o inconsciente, nos tornarmos seres completos, essa abertura fica muito difícil. Muito difícil. Mas não precisa conquistar o mundo não, tá? Porque conquistar o mundo é 777 vidas, não dá para conquistar o mundo. Bota a vida nisso aí. É conquistar você mesmo. O mundo não foi feito para ser conquistado. O mundo é Deus. É conquistar Deus? Que pretensão, né? 9h30, gente. Vamos parar por aqui que hoje bastante coisa. Sugiro refletirem